Nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai continuar conversando sobre a organização de poderes, poder judiciário, só que agora o assunto é Conselho Nacional de Justiça, CNJ, um dos órgãos mais importantes e integrantes da estrutura do judiciário brasileiro, o grande fiscal do judiciário brasileiro. A gente vai falar nisso terminando aqui o nosso dispositivo que é no 103B, que é justamente falar sobre o CNJ no artigo 103B. Toda a discussão sobre o judiciário até o momento, a gente falou do 101 ao 103B, envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o judiciário a gente começa a falar lá no 92, né? Mas o STF a gente começou a falar no 101, e está terminando aqui no 103B, porque o CNJ é uma instituição muito importante e vinculada na Constituição aos artigos do STF, mas ele não faz parte do STF, ele é uma instituição à parte do STF. Só na Constituição é que ele está relacionado na mesma organização de artigos ali onde está o STF. Vamos falar então do Conselho Nacional de Justiça. E o que a gente vai falar sobre o CNJ? Duas coisas: composição e competência. Composição e competência do CNJ. Isso é o que cai em prova. O que mais cai em prova, na verdade, é composição. Competência nem tanto. Mas as duas caem, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Conselho Nacional de Justiça, segundo a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 103B, a gente tem uma previsão desse órgão, que é um órgão de fiscalização do próprio judiciário. Ele é o grande fiscal do judiciário. Muitas pessoas falam que ele é o controle externo do judiciário, mas ele não é externo porque ele não está fora da estrutura do judiciário. Ele é parte integrante da estrutura do judiciário, como nós vimos lá no artigo 92 da Constituição Federal. Então, olha só, a previsão estabelece basicamente, lá no artigo 103B, composição e competência do órgão. Não se trata de órgão externo, não é um órgão externo de controle do judiciário, é um órgão interno, porque ele faz parte da estrutura. Ó, artigo 92, inciso 1, letra A, tá lá. Na estrutura do Poder Judiciário está lá no 92, inciso 1A, o CNJ. Então é um equívoco falar que o CNJ é um órgão de controle externo do Judiciário. Ele não é externo, ele é um órgão de controle interno da estrutura do Judiciário brasileiro. Seria externo se ele tivesse vinculado à estrutura do Legislativo, ou do Executivo, ou do Ministério Público, por exemplo, mas não está. Ele está vinculado à estrutura do próprio Judiciário, portanto não é controle externo, e sim interno. Desprovido de competência jurisdicional, não é órgão revisor de decisão judicial, não possui competência recursal. Isso aqui é muito importante a gente saber. O CNJ é um órgão administrativo, ele não é um órgão judicial. Por isso que a gente pode colocar aqui no nosso slide que ele não tem competência jurisdicional. O CNJ é um órgão administrativo. Ele é da parte da estrutura do judiciário, mas da parte de administração, de fiscalização, de controle das atividades administrativas e jurisdicionais do judiciário brasileiro. O CNJ tem sede na capital federal do Brasil, em Brasília, e tem atuação sobre todo o território nacional e sobre todas as justiças. O Judiciário Federal, que é composto da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar da União e Justiça Eleitoral. A Justiça Estadual também se sujeita às regras do CNJ. Então o CNJ é um órgão extremamente importante, localizado e situado em Brasília, mas com atuação em todo o território nacional. E ele não tem jurisdição. O que quer dizer isso? Ele não tem jurisdição. Quer dizer que ele não é um órgão que atua na função de Estado judiciária. Ele não atua como órgão julgador. O CNJ não pode proferir sentenças, por exemplo, acórdãos. Ele não faz julgamento de nada do ponto de vista judicial, no exercício da função do judiciário. Ele não tem função judiciária. Ele é um órgão administrativo. Ele também não é um órgão revisor. Eu não posso recorrer de uma decisão, sei lá, do STJ para o CNJ, pedir que o CNJ revise uma decisão do STJ. Eu não posso fazer isso. Porque se ele é um órgão que não tem competência, não tem função de Estado de julgar no exercício da função jurisdicional, ele não pode julgar recurso também. Né? Se ele não pode julgar uma ação originária, ele também não pode julgar recurso. Então ele não tem competência recursal.
Sua estrutura é composta de plenário, presidência, corregedoria, comissão e secretaria-geral. Então, os membros do CNJ se reúnem em plenário, existe um presidente do CNJ que conduz os trabalhos, existe um corregedor do CNJ que vai fiscalizar toda a gurizada, existem comissões para determinadas atividades e existe uma secretaria-geral que vai dar o funcionamento ao CNJ, né? Onde vão ficar os servidores de apoio, auxiliares e tudo mais. Sede dele, como eu disse, é em Brasília e tem atuação administrativa em todo o território nacional. Então a gente pode ter uma situação assim. O CNJ, que está situado no DF, ele pode analisar um caso concreto do Judiciário do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está fora do DF, mas o CNJ tem poder de atuação lá. E pode ser, por exemplo, na Justiça Estadual, sem problema algum, na Justiça Estadual, né? Mas essa competência, essa atuação, ela é administrativa. Administrativa, beleza? Sussa, tranquilos? Então isso aqui é bem bacana, bem interessante a gente entender, porque muitas pessoas pensam, o CNJ só atua em Brasília. Não, ele atua no país inteiro. A sede dele é em Brasília. Só tem essa sede lá, mas ele atua no Brasil inteiro. Ele tem jurisdição em todo o território nacional? Não, não é jurisdição em todo o território nacional, porque quem tem jurisdição é o Judiciário. E o CNJ, apesar de integrar a estrutura do Judiciário brasileiro, ele não é um órgão no exercício da função jurisdicional. Por isso eu não posso dizer que ele tem jurisdição em território nacional. Ele tem atuação, ele tem circunscrição, ele trabalha em todo o país. Mas eu não posso dizer que ele tem atuação jurisdicional, porque a jurisdição é uma função do Judiciário. O CNJ, ele submete-se ao controle do Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele está ali, tudo junto, né? Quando a gente fala do Supremo, os artigos falam do Supremo e também do CNJ, porque ele está sujeito ao controle do CNJ. Quem fiscaliza o CNJ? O Supremo Tribunal Federal. E quem fiscaliza o Supremo Tribunal Federal? O CNJ. Vedada a criação no âmbito dos estados membros e do Distrito Federal, por exemplo, um Conselho Estadual de Justiça. Eu não posso ter um Conselho Estadual de Justiça, porque é proibido. Por isso que a gente fala que o CNJ tem sede em Brasília, mas atuação administrativa em todo o território nacional. Porque a Constituição não permite que cada estado crie o seu CNJ. Não há essa possibilidade. Existe um órgão de fiscalização para todo o país. Essas mesmas regras a gente vai encontrar de forma muito parecida, se não idêntica, para o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem sede em Brasília e ele atua sobre todo o Ministério Público do país, administrativamente. Cada membro possui mandato de 2 anos. Olha que interessante, né? A atuação no CNJ é por mandato. As pessoas são escolhidas e vão exercer um mandato. Quando eu escuto algumas pessoas dizerem assim, o judiciário poderia ter juízes eleitos por mandato. O Supremo deveria ter um mandato. O Supremo não deveria ser vitalício, o ministro do Supremo, né? Não deveria ser vitalício, ele deveria ocupar um cargo por um período de tempo. Eu não sou favorável a isso, mas o fato é que, na estrutura da Constituição, nós já temos o exercício da fiscalização do Judiciário via mandato. Aqui, 2 anos, admitida ainda uma recondução. Tá? Os membros são nomeados pelo presidente da República depois de aprovados pela maioria absoluta do Senado. Tem uma exceção para essa indicação aqui. O presidente e o vice-presidente do STF têm cadeira cativa no CNJ, né? Eles têm uma cadeira certa lá. O presidente do STF, o vice-presidente do STF e o presidente do STF têm cadeira cativa no STJ. Então eles não serão indicados pelo presidente da República. Os demais membros do CNJ serão indicados pelo presidente da República depois de aprovada a maioria absoluta, depois de aprovados pela maioria absoluta do Senado. Beleza? Essas informações, meu amigão, são muito comuns cair em prova. Então, muito carinho com esse slide aqui, que ele pode te salvar numa questão de prova, né? E é como minha mãe diz, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, de questão em questão, você vai ser aprovado e vai tomar posse no seu cargo. Tá bom? Vamos lá. Olha só.
a composição do CNJ. A composição do CNJ, a composição total, o número total de membros é de 15. O número total é de 15. São 15 membros que compõem o CNJ. Né? E olha só como é composto. Existe uma estrutura paritária. Tentaram, de alguma forma, homenagear ou garantir que todos os segmentos da administração pública teriam participação no CNJ. De alguma forma teria participação. Então veja, eu tenho membros indicados pelo Ministério Público, membros indicados pelo Judiciário, membros indicados pela OAB e membros indicados pelo Legislativo. Pô, cabeça, mas o presidente da República não indica ninguém? Ele nomeia todo mundo. Exceto o presidente do STF e o vice-presidente do STF. Olha só, o MP indica um membro do MPU e o PGR. Na verdade, o PGR indica um membro do MPU e indica um membro do Ministério Público Estadual. O Judiciário vai indicar 9 juízes, a OAB 2 advogados, o Legislativo 2 cidadãos. Então, olha só, o Procurador-Geral da República ele vai indicar um membro do MPU. O Procurador-Geral da República vai indicar também um membro do Ministério Público Estadual. O Judiciário vai indicar 9 membros, a OAB 2 advogados e o Legislativo 2 cidadãos, um cidadão indicado pelo Senado e outro cidadão indicado pela Câmara. O que eu quero te chamar a atenção é aqui, os 9 juízes, de onde é que eles vêm? Olha só, um do STF, um do STJ e um do TST. Um do STF, um do STJ e um do TST. O STF vai indicar alguém do Tribunal de Justiça. Não, da Justiça Federal. Da Justiça Federal. Não, do Tribunal de Justiça, isso, do Tribunal de Justiça. O STF vai indicar um do Tribunal de Justiça, um desembargador do Tribunal de Justiça e um juiz estadual. Então o STF tem um membro é desembargador de algum Tribunal de Justiça do país e um juiz de primeiro grau de alguma justiça estadual do país. O STJ vai indicar um ministro, um desembargador do Tribunal Regional Federal e um juiz federal de primeiro grau, de qualquer lugar do país. O TST vai indicar um ministro, um juiz do trabalho e um desembargador do trabalho. Fecha a lista de 9. 9, 11, 13, 15. 9, 11, 13, 15. Número total de membros do CNJ. Então, essa composição aqui vai cair na sua prova. Não tenha dúvida, vai cair na sua prova. Tá bom? Vamos adiante. Para lá. O CNJ será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do STF. O corregedor-geral do CNJ será um ministro do STJ. O Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da OAB atuam perante o CNJ. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará a ouvidoria de justiça para receber reclamações, denúncias contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente o CNJ. Então, veja só, existe uma ouvidoria onde qualquer cidadão pode reclamar de um serviço do Judiciário. Essa ouvidoria é a ouvidoria do CNJ. Hoje não é mais necessário eu criar um órgão público com uma sala, com atendimento de pessoas, para você ir lá reclamar de um juiz, ou de um servidor da justiça, ou de um processo que está parado, enrolado, demorado. Hoje eu posso acessar pela internet do CNJ e fazer a reclamação direto lá no CNJ, inclusive pedindo anonimato. Isso é perfeitamente tranquilo e aceito, tá? Então você tem aqui nesse slide informações bem importantes. Uma delas que o presidente do CNJ vai ser o ministro-presidente do STF. E na sua ausência, quem assume é o vice-presidente do STF. O corregedor-geral obrigatoriamente será o ministro que vem do STJ. O Procurador-Geral da República, o presidente do Conselho Federal da OAB,
atuarão, participarão. Eles não compõem necessariamente a composição de membros do CNJ, mas eles atuam ali. Eles estão circulando ao redor das decisões, são ouvidos e se manifestam, né? Beleza? Competência do CNJ, mais competência. Você está vendo que na parte do judiciário tem muita competência, isso é chato pra caramba, né? Você tem que estudar competência para saber na sua prova. A minha dica é sempre a mesma, faça a leitura sequencial das competências, faça a leitura sequencial das competências. Eu sei que isso é muito chato ficar lendo competência, mas pega a Constituição da República e vai ler o artigo 102, vai ler o artigo 103b, e aí você vai conhecer a competência de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.